Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você os dados da nova pesquisa Datafolha para a presidência. No Maranhão, Polícia Federal faz operação mirando o orçamento secreto. E no mundo das artes, morre o ator escocês Robbie Coltrane. Ele se tornou conhecido por interpretar o personagem Hagrid da saga Harry Potter. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E eu começo esse episódio retomando para você um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que é em relação àquela decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu suspender ontem investigações da Polícia Federal e do CAD sobre os institutos de pesquisa. E ao barrar essas apurações do CAD e da PF, o ministro disse que nenhum dos órgãos tem competência para realizar os inquéritos, porque para o ministro as investigações parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. E além dele suspender essas investigações, o ministro Alexandre de Moraes disse ainda que esse tipo de ação teria indicativo de abuso de poder político e desvio de finalidade. Então, por isso que ele também decidiu remeter esse processo para análise na Corregedoria da Justiça Eleitoral. E hoje teve desdobramento sobre esse caso. E eu começo pelo candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Começou aí o CAD e a Polícia Federal investigar instituto de pesquisa. O que ele fez? Não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo. E nessas mentiras, quantos votos ele arrasta para o outro lado? 2, 3 milhões de votos? Parabéns, Alexandre de Moraes. E assim como eu falei agora há pouco, quando disse para o compromisso da defesa, que eu não mando na defesa, eu não mando no Brasil, você não manda na tua casa, é a mesma coisa, mas tem um cara no Brasil que destoa, tá mandando, tá direcionando votos pro Lula. Como você ouviu, para Bolsonaro, essa medida favorece Lula porque os responsáveis pelas pesquisas, nas palavras do presidente, manipulam os dados para beneficiar o petista. Mas vamos aos fatos. As pesquisas têm método, são sérias e sempre mostraram uma disputa acirrada entre os dois, o que foi confirmado logo no primeiro turno. Bom, mesmo com essa decisão do presidente do TSE de barrar as apurações, a base aliada do governo no Congresso já articula a criação de uma CPI e de projetos que penalizam os órgãos de pesquisa por erros ou falhas. Eu preciso também fazer uma intervenção aqui, porque as pesquisas eleitorais, elas não são videntes. Elas mostram apenas um retrato do momento. Por isso que eu e a Bianca sempre falamos aqui no Panorama CBN. É uma pesquisa de intenção de voto, porque quem decide mesmo o voto na hora é o eleitor. Mas mesmo assim, mesmo com esse fato, deputados bolsonaristas esperam conseguir na próxima semana pouco mais de 30 novas assinaturas para alcançar o mínimo que é necessário para abrir uma CPI. Já aliados de Lula disseram que a estratégia da base governista tem por objetivo estabelecer uma espécie de censura e impedir a circulação de informações que são primordiais para os eleitores e também para os políticos. O deputado Afonso Florense, do PT, disse para nossa reportagem que Alexandre de Moraes acertou ao suspender as investigações contra os institutos de pesquisa. Uma decisão acertada, oportuna, porque os institutos de pesquisa fazem parte do ambiente de regulação que a sociedade tem sobre candidaturas, sobre a política. E os órgãos de imprensa usam esses estudos pré-eleitorais para produção de análise e informação dos eleitores.
O governo Bolsonaro tem feito muitas decisões casuísticas inconstitucionais. Atacar os institutos de pesquisa é atacar a democracia. Aproveitando o gancho, eu vou falar agora sobre pesquisa eleitoral, porque o Datafolha divulgou agora no começo da noite o resultado da segunda pesquisa de intenção de voto sobre a disputa pela presidência da República. Esse levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 49% de intenção de votos no segundo turno. Essa pesquisa mostra também que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Esse novo levantamento foi feito nesta quinta-feira e nesta sexta-feira e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. De acordo com o Instituto, o cenário de segundo turno hoje continua estável. Tradução: nada mudou. Brancos e nulos somam 5% e não sabe 1%. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Para você entender por que mudou aí os números, para calcular esses votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declararam indecisos. Esse procedimento é o mesmo que é usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Essa pesquisa aí do Datafolha é a segunda sondagem do Instituto após o primeiro turno das eleições e foram entrevistadas 2.898 pessoas em 180 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Essa pesquisa ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01682/2022. Essa pesquisa Datafolha ela também tem um outro recorte, mostrou o índice de rejeição dos candidatos. A sondagem mostra que 51% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro e 46% não votariam de jeito nenhum em Lula. O levantamento anterior do Instituto, que foi divulgado no dia 7 de outubro, indicou que o atual presidente tinha 51% de rejeição e o petista 46%, ou seja, novamente, tudo na mesma. A pesquisa Datafolha apontou também os índices de avaliação do atual governo. O levantamento aponta que 39% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro e os que aprovam são 38% e os que consideram regular são 22%. Agora eu vou contar para você como foi o dia dos candidatos. E eu começo por Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição. Hoje ele fez um comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e defendeu a redução da maioridade penal, fez críticas ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e chamou o Bolsa Família de esmola. Ele disse que o governo está aberto a todos e que é a favor da inclusão, mas que é preciso ter responsabilidade. Bolsonaro disse que é a favor da redução da maioridade penal, enquanto o ex-presidente Lula, nas palavras dele, defende chamar o jovem que rouba celular para tomar uma cervejinha. É um governo que está aberto a todos, que é da inclusão, que é da paz, que é do amor, mas é da responsabilidade também. Pode ter certeza, aquele menorzão que está acostumado a roubar celular e o Lula fala que é para tomar uma cervejinha, nós, o ano que vem, vamos aprovar a redução da maioridade penal. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo de disputa no TSE. Voltando aqui ao comício do presidente, durante o discurso que durou meia hora, o candidato à reeleição defendeu ações do governo dele e enalteceu o Auxílio Brasil no valor de R$600. Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula não conseguiu levar água para o Nordeste, mas agora fala que vai levar picanha. Que nós sabemos que estamos votando com consciência. Agora, de lá para cá, é fácil trazer votos.
Eles não sabem no que estão votando no Lula. Alguns acreditando que vão comer picanha todo fim de semana e tomar cerveja. Essa fala de Bolsonaro está inserido no contexto de que Lula tem dito que, se for eleito, vai adotar medidas para que a economia melhore e aí a população possa ter dinheiro para consumir itens como picanha e cerveja. O evento de hoje de Bolsonaro contou com a presença do governador eleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. O senador reeleito Romário, que era dúvida até ontem, também participou desse evento. O ex-jogador ficou bem irritado porque Bolsonaro declarou voto no dia da eleição para Daniel Silveira, que também estava no comício. Depois disso, o Romário disse que cruzaria os braços e não faria campanha para ninguém nesse segundo turno, mas aí ele voltou atrás e resolveu comparecer. Ele inclusive deu as mãos para o Bolsonaro e para Washington Reis e saudou o público que estava por lá. Participaram ainda políticos e lideranças de todo o estado do Rio, porque a campanha bolsonarista enxerga em Duque de Caxias, que é o segundo maior colégio eleitoral fluminense, uma oportunidade para tentar ampliar a supremacia de Bolsonaro na volta às urnas no dia 30 de outubro. Já o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse hoje durante uma campanha em Pernambuco que decidiu provocar os nordestinos a transformar o voto contra Bolsonaro numa questão de honra. Isso aconteceu depois que o presidente da República associou a vitória do petista no primeiro turno ao analfabetismo na região. Desde então, nos discursos, Lula tem usado essa declaração para atacar Bolsonaro. Hoje o presidente ele fez uma caminhada pelas ruas do Recife e ele conseguiu juntar os primos João Campos, que é prefeito de Recife, e a candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, que disputa o segundo turno contra Raquel Lira, lá do PSDB. Eles são primos, né, Marília e João Campos, mas eles não se falam direito desde 2020, quando os dois disputaram a prefeitura do Recife. Nessas eleições, o PSB de bola, que é o partido de João Campos, teve candidato próprio ao governo do estado, Danilo Cabral, que acabou ficando em quarto lugar no primeiro turno. E a imagem de Lula foi muito disputada por Marília e Danilo ao longo dessa campanha. Só que agora, com essa derrota, João Campos demonstrou apoio a Marília, que agora também é candidata de Lula na disputa pelo governo estadual. Agora eu vou para o TSE, porque a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri, determinou a remoção da veiculação da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro, que associava voto em Lula em bandidos e ladrões. A propaganda dizia que Lula é cúmplice de políticos que foram presos, como José Dirceu, e que Lula também defende ladrão de celular para tomar uma cerveja juntos, algo que Bolsonaro falou hoje de novo durante a campanha eleitoral. Depois da veiculação dessa propaganda eleitoral, a coligação de Lula acionou o TSE, dizendo que passa a impressão equivocada de que o petista compactua com o crime. Na decisão de hoje, a relatora entendeu que, na parte que cita políticos, a propaganda não promove desinformação e nem ofende o candidato, porque traz fatos já conhecidos e notórios. E apesar de ser um conteúdo crítico, duro e ácido, a ministra disse se tratar de críticas políticas que devem ser respondidas no próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário. Mas sobre a segunda parte da propaganda, que sugere que Lula teria defendido o ladrão de celular, a ministra disse que a fala do petista foi retirada do contexto e jamais existiu. A relatora disse ter havido montagem com frases separadas de Lula em contextos distintos e que isso justifica a intervenção da Justiça Eleitoral. Por isso, a determinação da remoção da propaganda sobre a pena de multa de R$50 mil em caso de descumprimento.
E por fim, eu preciso destacar para você o que está rolando lá na disputa ao governo do Rio Grande do Sul. Hoje os candidatos Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, participaram hoje de um debate na Rádio Gaúcha. Esse evento aconteceu um dia depois do início da campanha de rádio e TV nesse segundo turno, que começou marcada por uma troca de acusações. E Onyx fez uma propaganda dizendo que o Rio Grande do Sul teria uma primeira-dama de verdade caso ele seja eleito. E essa é uma insinuação homofóbica, porque Eduardo Leite é gay. Só que Onyx Lorenzoni disse hoje no debate que Eduardo Leite está tentando se vitimizar. E aí Eduardo Leite insistiu por explicações e Onyx esclareceu que homem de verdade cumpre a sua palavra e que ele tem esposa e família. No final do debate, Onyx se negou a apertar a mão de Eduardo Leite após o evento. Saindo do noticiário eleitoral, hoje a Polícia Federal prendeu no Maranhão os irmãos Roberto Rodrigues de Lima e Renato Rodrigues de Lima, em uma operação que apura um suposto esquema para desvio de verbas do orçamento secreto. Os dois são apontados como os responsáveis por inserir dados falsos em sistemas do SUS em vários municípios maranhenses para inflar a quantidade de procedimentos realizados e, assim, dessa forma, aumentar o repasse de recursos para financiá-los. Ao todo, 8 pessoas, incluindo os 2 irmãos e 4 empresas, estão entre os alvos dessa operação e a Justiça determinou o bloqueio de 57 milhões de reais em bens dos investigados. E eu chamo a sua atenção para a questão do orçamento secreto. Ele surgiu com a criação de uma nova modalidade de emendas parlamentares no governo Bolsonaro. Normalmente, o que acontecia? As emendas, que são recursos do orçamento da União, eram direcionados por deputados para suas bases políticas, o que faz parte da governabilidade. Mas a diferença é que no orçamento secreto, o nome do deputado não aparece durante a destinação do recurso, ou seja, não se sabe quem está destinando dinheiro público e para onde está indo esse dinheiro, porque tudo é repassado na figura de uma única pessoa, que é o relator do orçamento. E esse instrumento foi e ainda é muito usado no governo Bolsonaro para ajudar no apoio ao presidente. Bom, voltando aqui ao caso de hoje, dando essa contextualizada para você, a Controladoria Geral da União informou que teve conhecimento de possível inserção indevida de informações no sistema do SUS por municípios maranhenses, com destaque para a cidade de Igarapé Grande, no Maranhão. Segundo a Polícia Federal, a cidade teria informado em 2020, atenção, a realização de mais de 12,7 mil radiografias de dedo. Só que a população total de Igarapé Grande não supera os 11.500 habitantes. Com isso, com essa alteração aí do número de radiografias, o repasse de recursos que financiam ações e serviços de saúde foram elevados no ano de 2021. Também nessa cidade, a Polícia Federal verificou indícios de fraudes em contratos para desviar os recursos recebidos indevidamente. Nesses contratos, as empresas investigadas ocupam posições de destaque em um ranking das empresas que mais receberam recursos públicos da saúde no período entre 2019 e 2022 no Maranhão. Uma delas recebeu quase 52 milhões de reais. E a partir dessas suspeitas que eu contei para você, que foram reveladas pela revista Piauí, a Polícia Federal fez ação nesta manhã com 16 mandados de busca e apreensão contra outros suspeitos e também empresas investigadas por fraudes em contratos. Essas fraudes serviriam para desviar o dinheiro das emendas. E um servidor público ele foi afastado do cargo durante essa operação por causa da posição que ele ocupava durante o período da inserção dos dados falsos no sistema do SUS e também da formalização de parte dos contratos investigados. Já os empresários e empresas investigadas foram proibidos de participarem de licitações e de fazerem contratos com órgãos públicos. E se as suspeitas forem
confirmadas, os investigados vão poder responder por inserção de dados falsos, fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,95% aos 112.072 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,94% aos R$ 5,323. Já o euro também encerrou o dia com uma alta de 0,46% aos R$ 5,179. No cenário internacional, eu vou atualizar você sobre a guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje a suspensão dos bombardeios massivos na Ucrânia. Ele comentou que o objetivo não é destruir o país vizinho. Eu lembro para você que os bombardeios realizados no começo da semana atingiram 12 cidades e as ações tiveram como alvos principais estruturas de energia e comunicação. Ele também disse hoje que um eventual confronto direto entre tropas da Rússia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte vai ocasionar uma catástrofe global. Hoje, Putin admitiu não ter soldados suficientes para atuar na linha de frente da batalha na Ucrânia. Nesse novo pronunciamento de hoje, Putin reconheceu ainda que o cenário atual da guerra na Ucrânia não é o ideal, mas Putin disse que não se arrepende de ter invadido o país vizinho. Lá nos Estados Unidos, uma calça jeans da marca Levi's ou Levi's do século XIX foi vendida num leilão por $87 mil nos Estados Unidos. E chama muito a atenção que na etiqueta da peça foi encontrado um slogan racista que dizia: "O único tipo feito pelo trabalho branco". Um porta-voz da empresa disse ao jornal Wall Street Journal que a marca usou esse termo depois da introdução da Lei de Exclusão Chinesa em 1882, que impedia a entrada de trabalhadores do país da Ásia no mercado americano. Segundo esse porta-voz, a política e o slogan foram abandonados na década de 1890. E por fim, uma notícia triste para os Potterheads. Morreu hoje aos 72 anos o ator escocês Robbie Coltrane. Ele se tornou conhecido por interpretar o personagem Hagrid da saga Harry Potter. O ator enfrentou problemas de saúde nos últimos anos e estava internado numa clínica. A causa da morte não foi informada. O ator Robbie Coltrane também se destacou pela atuação na série de TV chamada Cracker, pela qual ele ganhou 3 prêmios consecutivos de melhor ator no BAFTA. Agora vamos sextar com a Rádio Sucupira? E aí, quem tá aí, ó? Que graça será que eles estão pedindo, hein? Não sei. Qual é a graça que o senhor veio pedir aí? Não pedi graça nenhuma. Pedi pelo povo sucupirano. Não será que o senhor veio pedir um milagre para ser eleger governador, não, hein? Não misturo política com religião. Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa aclamação, é a ela o nosso viva. Porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Pra frente, Sucupira! Eu vou continuar rezando. Se você reza direito, mano, sua reza não tá dando certo, não. E como é que se reza direito? Sei lá, você que lida com santo é que quer saber. Estou rezando a Nossa Senhora das Graças. Vai ver que ela tá palavrada com o Lulu, ô feio. Para garantir o trato, é melhor você rezar para 2 ou 3. Pode ser que as autoridades recebam graças para se converter ainda mais ao bem comum, ao bem do povo. Mas Satanás, antes de ser o que é, ele foi anjinho, com asa e resplendor. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio,
que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. É com a alma lavada e chaguada da emoção que eu abraço esse símbolo da fé e da crença do povo sucupirano. E eu estive hoje com o arcebispo. Sua Eminência está bastante preocupado. Esse caso está assumindo proporções inesperadas. Os jornais estão explorando, até a televisão já noticiou. É absurdo, é ridículo. Mas o que é que o senhor quer que eu faça? Isso é sucupira. Isso nos deixa numa posição bastante embaraçosa. E por isso o povo está todo do lado dele. E contra nós. Se ainda não está, vai acabar ficando. Isto não pode acontecer. Nós vamos ter que descalçar esta bota, padre. E como, senhor bispo? Como? As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são da Priscila Gubiotti, a Pri. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que na segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. Panorama CBN.